todos. Hoje nós vamos prosseguir com o conteúdo sobre fundamentos da gestão de projetos, agora na terceira parte, que vai tratar sobre a gestão das comunicações, gestão dos riscos, gestão de aquisições e gestão das partes interessadas, também conhecida como gestão de stakeholders. No plano de gerenciamento das comunicações, o PMBOK ele orienta a realizar um planejamento das comunicações, distribuir as informações, usar e abusar dos relatórios de desempenho e também fazer a comunicação com as partes interessadas. Esse é um exemplo de um plano de comunicação, então é importante que se tenha, por exemplo, o grupo de interessados, quem são a parte interessada no projeto, qual é o foco dessa comunicação, o que este grupo precisa saber, qual o método e quando isso irá acontecer. Então é importante ter esse mapa para você sempre gerenciar as comunicações de forma apropriada. Para quem, qual o motivo, de que forma e em que momento. Vocês já viram sobre isso no relatório, na análise do valor agregado. Esse é um relatório de desempenho muito utilizado na área de gestão de projetos, né? Então que mostra a estrutura analítica de projetos com seus pacotes de trabalho, o orçamento, o valor agregado, o custo real, as variações e os principais indicadores. Esse é um exemplo que a área de comunicação precisa fazer para comunicar às partes interessadas. Falando sobre processos de gerenciamento de risco, é importante informar que o PMBOK ele dedica uma parte muito importante ao gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco hoje ganhou muita importância em diversas áreas. Esses processos eles organizam as atividades de um projeto que envolvam a sua complexidade e a incerteza quanto à realização das suas etapas. Então é importante fazer o planejamento desses riscos, identificá-los, fazer uma análise ou qualitativa, existem várias ferramentas, existem análises quantitativas também, elaborar um plano de resposta a esse risco e fazer esse monitoramento constante ao longo do projeto. Esse é um exemplo de análise qualitativa dos riscos, apesar de ser uma análise objetiva, ela é oriunda através de informações de especialistas, são extrapolações, né, onde a gente pode observar o produto, né, o score, né, resultante da probabilidade que um evento pode acontecer e o impacto que esse evento pode gerar no projeto. Então essa matriz ela combina duas dimensões, a probabilidade, e aí você pode criar um range, né, entre 0 e 1, assim como o impacto também num range, né, numa faixa entre 0 e 1. E aí ela vai poder, nesse produto, nessa combinação, você vai poder ter 3 grandes grupos, como um risco baixo, um risco moderado e um risco alto. Então, essa aqui é uma convenção, né? Se nós tivermos riscos em torno de 0 a 4%, né, 0,04%, eles são considerados como eventos de risco baixo. A partir de 5% até em torno de 14%, 15%, nós já estamos tratando de riscos moderados. E a partir de riscos de 16, 17, 18 até 1, nós estamos falando aí de eventos com risco muito alto. Então essa é uma matriz muito fácil de compreensão, basta você multiplicar o produto, multiplicar a probabilidade com o impacto e o produto disso é o score que vai plotar dentro dessa matriz. Uma outra forma, eu não vou entrar em grandes detalhes, é uma análise mais quantitativa, em que você analisa históricos, né, e vai criando uma curva de probabilidade de impacto. Isso tem algumas técnicas, né, como o RASOP, FEMEA, é muito comum na área de gestão de riscos, que você consegue fazer isso também. Quando você tem muitos dados e consegue rodar, processar isso, fica mais interessante. Também, como dica, a análise de Monte Carlo também é uma análise que consegue estabelecer a probabilidade de como cada evento vai se comportar, dado ao histórico e amostragens probabilísticas. Eu acho que isso é uma coisa importante comentar. Mas a matriz
de probabilidade de impacto ela é muito útil e ela serve como padrão, né, para a gestão de riscos em um projeto. Esse é um exemplo de, de um plano de gerenciamento de riscos. Então você tem lá o item, a sua fase, se está na execução, se está no planejamento, se está no controle. A categoria desse risco se envolve pessoas, equipamentos, processos, né, comunicação com partes interessadas. Qual é a descrição desse risco, a consequência que esse risco pode gerar, se ele tem então uma probabilidade alta, média ou baixa. Você pode mensurar então, criar uma extrapolação para essa probabilidade. Na sequência, continuando esse plano, nós também temos o impacto monetário, né? Isso pode ser também tratado, a severidade, né? Se ele é muito sério ou não, e o valor esperado. O valor esperado é uma relação econômica que você pode pegar o impacto monetário e multiplicar com a probabilidade desse evento, dessa atividade, né, do projeto acontecer, e esse produto ele gera um valor esperado. Eu vou explicar na sequência. É uma técnica também muito interessante que complementa a gestão de risco, porque você consegue mensurar em termos de probabilidade de impacto, mas também pode valorar em termos de valor esperado, né? Então esse um típico desenho de uma árvore de decisão, digamos que seriam dois projetos ou duas etapas de um projeto, e aí você, nesse nó, nesse círculo verde, você pode estabelecer um caminho que pode ser favorável ou um caminho que pode ser desfavorável. E aí você atribui, através, por exemplo, de pessoas experientes dentro de um projeto, qual a probabilidade disso acontecer. E você indica essa probabilidade. E o valor ali seria qual o resultado monetário desse caminho. Você pode levantar pelos custos, fazendo uma orçamentação bottom-up, por exemplo, né, que você vai pegar os elementos do custo daquela atividade e vai criar uma estimativa. Eu vou usar um exemplo aqui para vocês entenderem como isso vai funcionar. Então a gente tem essa árvore de decisão, digamos que a gente tenha dois projetos, né, e aí esse projeto tem, cada um tem o seu caminho favorável e desfavorável. Lá em cima no projeto A, o caminho favorável ele tem a probabilidade de acontecer de 50% e ele gera um retorno esperado de 200 mil. Já o caminho desfavorável, ele gera também tem 50% de chance de acontecer, mas ele gera uma perda, né, de 180 mil. Já o projeto B, ele tem um percurso favorável que também é de meio. Isso foi uma probabilidade estabelecida nesse exercício, ela pode mudar entre 0 e 1, tá? E esse caminho favorável vai gerar um retorno de 100 mil, e o caminho desfavorável pode gerar uma perda de 20 mil. Então, a gente pode, a olho nu, achar que talvez o que tenha uma condição de gerar um bom resultado favorável é o projeto A no seu caminho favorável, porque você vai ter 100 mil de retorno, né? Então pode ser indiferente, porque o caminho do projeto B também pode gerar 100 mil, não, ele gera 50 mil de caminho favorável. Mas se você combinar os percursos, né, favorável e desfavorável, ele te dá um valor esperado. Então, combinando a probabilidade do caminho favorável de 200 mil somada à probabilidade do caminho desfavorável de perda de 180 mil, na verdade o que você tem de valor esperado é 10 mil. Enquanto o projeto B, ele tem 50% de gerar retorno de 100 mil, mais, aí vai ser menos, né, 50% de perder 20 mil. Né? Então você tem 50 menos 10, você tem um valor esperado de 40 mil. Isso mostra que o caminho do projeto B é o mais interessante. Então é uma técnica simples, mas que ajuda o tomador de decisão ao longo do projeto. Então a gente escolheria o projeto B. Falando um pouco sobre gerenciamento de aquisições, trata basicamente a gestão, né, de fornecedores de serviços, equipamentos, recursos para a execução do projeto. Então, a gente precisa planejar o processo de compra e aquisições, como serão essas contratações, pedir orçamento e resposta dos fornecedores, selecioná-los, administrar os contratos e também fazer bons encerramentos de contrato. Então, só para a gente ter uma noção, é importante compreender que existem alguns tipos básicos de contrato, né?
contratos de preço fixo ou preço global, é o mais comum, o fornecedor estabelece a hora para o serviço ou a quantidade de material e te dá esse valor. Mas existem contratos interessantes, que são mais avançados, por exemplo, onde você pode ter custos reembolsáveis, como, por exemplo, um custo específico com a remuneração que você vai pagar ao fornecedor, mais um custo percentual, caso você precise de mais. Então, ele te dá um valor menor de um preço fixo, e depois você, à medida que você vai usando, ele vai te dar um complemento e tem um valor percentual. Isso pode ser interessante para um projeto. Outro tipo de contrato é custo mais remuneração fixa. Ele tem um custo dado que você vai pagar, e à medida que você vai avançando no projeto, você paga mais complementos e você já sabe esse valor. E existe o custo mais remuneração de incentivo. O fornecedor ele já estabelece o preço fixo do projeto, mas se ele atender além do esperado, você pode estabelecer margens que você vai dar um incentivo para ele. E aí você pode controlar, né, fazer um balanceamento da gestão com esses fornecedores. E existe o terceiro tipo de contrato, que é o contrato por tempo mais material. Ou você pode, isso é muito comum em serviços, né? O tempo que você vai precisar de um serviço, ele vai calcular dessa forma. Ou então, a quantidade de material, caso o seu projeto já esteja bem alinhado, você pode também definir pelo material comprado especificamente. Ou a combinação dos dois, tempo mais material. Então, são os três tipos de contratos que nós vemos muito comum em vários tipos de projeto. É importante, então, planejar essas contratações, envolver a preparação de documentos necessários, solicitar o orçamento e aí fazer a combinação do melhor fornecedor que possa lhe atender. E para isso existe também uma outra técnica que é o sistema de ponderação, né? Que vai fazer, você pode elencar critérios, isso é muito comum, por exemplo, em licitações e tomadas de preço, você define alguns critérios específicos, pede a cotação ou a proposta, o orçamento, compara essas propostas, define os pesos de cada um desses critérios e depois a avaliação ponderada, né, que você pega então o peso e multiplica pela nota do fornecedor, você vai fazendo essa avaliação ponderada, o somatório dessa ponderação vai te dar um indicador e o maior indicador vai ser aquele que vai definir qual é o melhor fornecedor. Né? E ainda em relação à administração de contratos, é importante a gente tecer algumas considerações, como, por exemplo, a aplicação, né, dos processos adequados, as relações contratuais, as integrações com as saídas do projeto, né, se ele vai cumprir aquilo que está prometendo, o perfil do próprio gerente de projetos ou da equipe de projetos com o fornecedor. É muito interessante que eles tenham objetivos semelhantes, embora cada um possua suas obrigações, dependendo de um projeto, de um gerente um pouco mais austero, ele precisa talvez de um fornecedor que é até um pouco mais caro, mas mais flexível. Né? É muito comum isso acontecer. E a garantia de desempenho do fornecedor, se ele tem um histórico de cumprir os requisitos contratuais, isso é sempre muito importante. Falando agora sobre a gestão de partes interessadas, é importante a gente dizer que é uma área de conhecimento que foi recentemente incluída no PMBOK, né, por conta da sua importância. Ela trata de todos aqueles que podem impactar ou que podem ser impactados com o projeto. Então é importante a gente saber identificar quem são essas partes interessadas, planejar essa gestão, o relacionamento com elas, como esse relacionamento vai acontecer e controlar o engajamento delas, porque elas precisam estar constantemente envolvidas com o projeto. Então, o que seriam as possíveis partes interessadas? Em relação à identificação, cabe sempre fazer registros, né, cuidar com que isso aconteça. Então, a gente deve considerar o próprio gerente de projetos, os membros individuais da equipe do projeto, a equipe de projeto como um todo, os patrocinadores ou os sponsors, né, são aqueles que provavelmente estão pagando pelo projeto, o usuário, o cliente, aquele que irão usufruir, né, do projeto, as organizações aonde está acontecendo a execução desse projeto, ou outros influenciadores, né, como por exemplo associações de classe, a própria comunidade, né, isso é muito importante considerar também. Em relação às partes interessadas, para a gente fazer uma análise, um planejamento, a gente pode ter que coletar algumas informações. Primeiro é identificar quem são essas partes interessadas,
depois é considerar o impacto que elas podem gerar ao projeto, avaliar as reações, então como elas podem produzir de relacionamento que possam potencializar o projeto ou atrasar o projeto, isso é muito importante, e também aprender com essas informações. Um gestor de partes interessadas no projeto, na verdade, é um grande relações públicas, né, que vai fazer isso com bastante esmero e cuidado. E para isso a gente tem uma técnica interessante na identificação de partes interessadas, que é a matriz de poder e interesse. Né? É uma maneira de classificar, né, os stakeholders. Ela é desejável que você considere quem tem poder, se mais poder ou menos poder nesse projeto, e quem tem mais interesse ou menos interesse. Então, por exemplo, se a gente tem alguma parte interessada que é de baixo poder e baixo interesse, você precisa só monitorar. Agora, se você tem alguém que tem um alto poder, mas que não está tanto interessado no projeto, você tem que mantê-lo satisfeito e envolvido, né, na atividade do projeto. Se você, por um acaso, tem uma pessoa que não tem tanto poder, mas tem muito interesse, por exemplo, a equipe de projeto, você precisa sempre mantê-lo informado. E a parte interessada mais crítica, né? Aquele que tem alto poder e tem alto interesse no projeto, então ele precisa ser cuidado, né? Gerenciado sempre com muita proximidade. Então, com essa matriz, a gente consegue ter uma noção de quem seriam as partes interessadas e qual o seu perfil, né, assim, em termos de classificação, de poder e interesse. Além disso, a partir da matriz de poder e interesse, a gente pode criar níveis de engajamento. Né? Então, a gente pode ter alguns tipos de partes interessadas, como, por exemplo, uma parte interessada que é desatenta. Ela tem até interesse no projeto, mas está ocupada com outras coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado. O resistente, aquele que tem muita resistência à mudança. O neutro, que é um pouco desatento, né? Não é nem resistente, é solidário ao projeto, mas precisa ser, né, mobilizado. O solidário é aquele que a gente tem que trazer junto, está muito envolvido, aceita muito as mudanças, né? E o líder é aquele que influencia, né? Então, esses níveis de engajamento, a gente pode ter um plano para poder envolver as partes interessadas. Ao desatento, o que você precisa fazer? Fornecer um resumo do projeto, não de forma detalhada, mas uma visão mais panorâmica. Ao resistente, colocá-lo próximo a uma pessoa que é mais confiante. Ao neutro, buscar sempre soluções que envolvam benefícios compartilhados, né? Ele tem que estar munido sempre pelos benefícios. O solidário é aquele que você tem que trazer do lado, é aquele que vai ser um representante nos diversos níveis da organização, ele vai estar realmente engajado no projeto. E o líder é aquele que é mais astuto, ele é mais influenciador. Então esse precisa além de ser muito bem informado, ele tem que perceber que o projeto dá oportunidade para ele se manter engajado, né? E também ele precisa saber o que está acontecendo no projeto e o que está trazendo de benefício, né? Então, esses são algumas das estratégias, né, para envolver o engajamento das partes interessadas. Existe um conjunto de técnicas e ferramentas, como uma disciplina de fundamentos, a gente não vai aprofundar, mas existem alguns aspectos importantes, como o método de comunicação. Lidar com partes interessadas é uma atividade de relacionamento. Relacionamento envolve comunicação. Então, para isso, é preciso comunicar muito bem, ter um assessor, ter alguém que consiga cuidar das informações, ainda mais hoje, né? Habilidade de gestão, habilidade de trabalhar principalmente com a restrição, né? O escopo bem feito, o tempo do projeto, o custo e os indicadores de qualidade. E habilidades interpessoais, capacidade de conversar, de ouvir, né? De mobilizar a equipe, é muito importante. Como dicas, né, da manutenção do engajamento de partes interessadas, é extremamente importante ter um sistema de informação gerencial do projeto. E, além disso, contar com a opinião de especialistas. Né? Quem seriam esses especialistas para criar esse sistema de informação? Gerentes mais sêniores, outras pessoas da organização, partes interessadas que são chaves, ou seja, de alto impacto, com alto poder, com alto interesse, outros gestores de projetos para compartilhar e trocar experiências, consultores, empresas de informação, associações técnicas e profissionais como o PMI,
né, a ISO, né, então tantos outros. É importante realizar uma série de reuniões bem profissionais, bem executivas, que sejam agradáveis, que sejam úteis, desenhar um plano de gestão de partes interessadas e acaba sendo muito importante. Para isso existem vários softwares e eu vou indicar um que é de um parceiro nosso, que é o GP3, que é gerenciamento de projetos. Por que é GP3? Gerencia processos, projetos e pessoas, né? Ele é um software de gestão de equipes e promove um resultado bem focado, uma disciplina em organização. Ele é gratuito para um projeto pequeno, dá para vocês entrarem no site, baixarem, ele vai ser muito útil para vocês, né? Bom, com isso nós encerramos a parte 3 do conteúdo de fundamentos de projetos. A gente vai estar avançando agora na descrição da prática, né, gerencial dos jogos de projetos. Então tenham todos um excelente dia e até a próxima.